Capítulo 1. O navio impossível. Em 31 de março de 1909, nos estaleiros da Harland and Wolff em Belfast, Irlanda do Norte, começou a construção do navio que mudaria para sempre a história da navegação, mas não da forma que seus criadores imaginavam. O RMS Titanic seria o segundo de uma classe de 3 transatlânticos gigantescos encomendados pela White Star Line, projetados para dominar as rotas entre a Europa e a América do Norte. Com 269 metros de comprimento, mais que 3 campos de futebol enfileirados, e pesando 46.328 toneladas brutas, o Titanic seria o maior objeto móvel já criado pela humanidade até aquela data. A construção empregou 3.000 trabalhadores durante 26 meses, usando tecnologia de ponta para 1911. O casco foi construído com 2.000 placas de aço unidas por incríveis 3 milhões de rebites. 9 decks se empilhavam verticalmente, oferecendo desde suítes de luxo com lareiras e banheiras privativas até dormitórios lotados para imigrantes pobres buscando nova vida na América. A campanha publicitária da White Star Line proclamava orgulhosamente que o navio era praticamente inafundável graças ao seu inovador sistema de 16 compartimentos estanques que supostamente o protegeriam de qualquer desastre. Jornais da época ecoavam essa confiança, descrevendo o Titanic como uma maravilha da engenharia moderna que desafiava as próprias forças da natureza. O custo total da construção foi de 1,5 milhão de libras esterlinas, equivalente a aproximadamente 400 milhões de dólares em valores atualizados. Nenhum luxo foi poupado: academia com equipamentos de ginástica, piscina aquecida, quadra de squash, biblioteca, salão de fumo com painéis de mogno, restaurante à la carte com cozinha francesa, e até um elevador exclusivo para passageiros de primeira classe. Mas enquanto jornalistas e empresários celebravam o triunfo da engenharia humana sobre o oceano, problemas fatais estavam sendo literalmente incorporados à estrutura do navio. Decisões de design questionáveis, cortes de custo dissimulados e materiais de qualidade inferior condenaram o Titanic antes mesmo de sua viagem inaugural. Mas ninguém poderia imaginar que em menos de um ano, o navio inafundável repousaria no fundo do Atlântico Norte, levando consigo mais de 1.500 vidas. O que realmente deu errado? Capítulo 2. Engenharia de luxo e ambição. O projeto do Titanic nasceu de uma estratégia comercial agressiva. A rival Cunard Line havia lançado os navios Lusitânia e Mauretania, mais rápidos que qualquer coisa da White Star Line. Incapaz de competir em velocidade, o presidente J. Bruce Ismay decidiu superar os rivais em tamanho, luxo e tecnologia de segurança. O arquiteto naval Thomas Andrews foi encarregado de criar algo revolucionário. O design incluía um casco duplo que cobria apenas o fundo do navio, decisão crucial que mais tarde seria questionada, pois cascos duplos completos, incluindo os lados, ofereceriam proteção muito maior contra colisões laterais. O sistema de compartimentos estanques era a joia da coroa do design de segurança. O navio foi dividido em 16 seções separadas por 15 paredes transversais de aço que desciam desde o casco até os decks superiores. A teoria era simples: se o navio fosse perfurado, portas estanques automáticas se fechariam, isolando a área danificada e impedindo que a água se espalhasse. Calculou-se que o Titanic poderia sobreviver com até 4 compartimentos completamente inundados e ainda permanecer flutuando. Parecia infalível no papel. Mas havia uma falha fundamental que ninguém considerou adequadamente: as paredes divisórias dos compartimentos não subiam até o topo do navio. Terminavam apenas alguns decks acima da linha d'água, como bandejas de gelo em uma forma. Se um compartimento enchesse completamente, a água simplesmente transbordaria para o próximo, como líquido derramando de uma bandeja para outra. Outro problema crítico estava nos materiais. Para acelerar a construção e reduzir custos, diferentes tipos de rebites foram usados: aço de alta resistência no centro do casco onde as tensões eram maiores, mas rebites de ferro forjado de qualidade inferior nas extremidades da proa e da popa, exatamente as áreas que absorveriam o impacto de uma colisão frontal. Esses rebites de ferro continham níveis perigosamente altos de escória, impurezas, tornando-os quebradiços, especialmente em águas geladas. E havia mais: o design original previa espaço para 64 botes salva-vidas, suficientes para todos a bordo. Mas executivos da White Star Line ordenaram a remoção da segunda fileira de botes porque atrapalhavam a vista do deck e causariam pânico desnecessário. Afinal, o navio era inafundável, certo? Apenas 20 botes foram instalados, com capacidade para 1.178 pessoas. Mais de 1.000 passageiros não teriam lugar caso algo desse errado. Capítulo 3. A falha dos materiais. Durante décadas após o desastre, a narrativa oficial culpou principalmente o iceberg e talvez a velocidade excessiva do navio. Mas em 1996, uma descoberta científica mudou completamente nossa compreensão do que aconteceu naquela noite fatídica.
Pesquisadores conseguiram recuperar fragmentos do casco do Titanic do fundo do oceano e submetê-los a análises metalúrgicas avançadas. Os resultados foram chocantes. Os rebites de ferro forjado usados na construção, especialmente aqueles na proa e na popa do navio, continham níveis de escória 3 vezes superiores aos padrões aceitáveis para trabalhos navais de qualidade. Escória é um subproduto do processo de fundição que, quando presente em excesso, cria pontos fracos na estrutura molecular do metal. É como ter rachaduras microscópicas já embutidas no material. Sob tensão mecânica, especialmente em temperaturas baixas, esses pontos fracos se propagam rapidamente, causando fraturas catastróficas. Testes de resistência realizados em laboratório demonstraram que os rebites do Titanic falhavam sob pressões muito menores que o esperado quando expostos a temperaturas próximas de 0 graus Celsius, exatamente as condições da água do Atlântico Norte em abril. O aço usado nas placas do casco também apresentava problemas. Análises revelaram alto teor de enxofre, que torna o aço quebradiço em baixas temperaturas, um fenômeno metalúrgico chamado transição dúctil frágil. Em temperaturas normais, o aço se deforma gradualmente sob pressão, comportamento dúctil, mas em águas geladas, ele pode simplesmente estalar como vidro, comportamento frágil. Na noite do naufrágio, a temperatura da água estava em menos 2 graus Celsius, e a do ar em torno de 0 graus Celsius, condições perfeitas para maximizar a fragilidade dos materiais. Quando o iceberg raspou o casco, em vez de amassar e deformar gradualmente o aço, como aconteceria em temperaturas mais quentes, o impacto causou fraturas lineares e o estouro explosivo de centenas de rebites ao longo de uma fenda de 90 metros. Alguns especialistas estimam que se o Titanic tivesse colidido com o iceberg em águas tropicais, com os mesmos materiais em temperatura ambiente, os danos poderiam ter sido 50% menores. Mas há outra questão perturbadora: por que materiais de qualidade inferior foram usados? Pesquisas históricas sugerem que os estaleiros Harland and Wolff estavam sob imensa pressão de prazos e custos, construindo simultaneamente o Titanic e seu navio irmão, o Olympic. Para economizar tempo e dinheiro, rebites de aço mais caros e resistentes foram reservados para o centro do casco, enquanto o ferro forjado mais barato e mais fácil de trabalhar manualmente foi usado nas extremidades curvas complexas da proa e da popa, ironicamente, as primeiras áreas a colidir com obstáculos. Capítulo 4. O design que condenou o navio. Os 16 compartimentos estanques do Titanic eram a suposta garantia de segurança que justificava toda a propaganda de inafundável. Mas esse sistema tinha uma falha conceitual devastadora que os engenheiros da época subestimaram completamente. As paredes divisórias, chamadas de anteparas estanques, subiam apenas até o deck I, o terceiro deck abaixo do convés principal, terminando cerca de 3 metros acima da linha de flutuação normal. Em condições normais, isso fornecia margem de segurança adequada. Mas os projetistas não consideraram cenários onde múltiplos compartimentos adjacentes fossem inundados simultaneamente, fazendo o navio inclinar progressivamente para frente ou para os lados. À medida que a proa afundava, a linha d'água subia. Quando a água enchesse um compartimento até sua altura máxima, simplesmente transbordaria sobre a antepara para o compartimento seguinte, como uma série de copos conectados sendo enchidos um após o outro. Era um efeito cascata inevitável e imparável. Thomas Andrews, o arquiteto do navio, compreendeu isso instantaneamente quando inspecionou os danos logo após a colisão. Ele calculou mentalmente: 6 compartimentos rompidos, água inundando progressivamente, peso da proa aumentando, inclinação piorando, água transbordando sequencialmente. Ele olhou para o capitão Smith e disse calmamente: o navio afundará, com certeza. Quando perguntaram quanto tempo tinham, Andrews respondeu: 1 hora, 1h30 no máximo. Ele errou por apenas 20 minutos. O Titanic levou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente. Outro aspecto do design que acelerou a tragédia foi a distribuição dos compartimentos de carga e maquinário. As enormes caldeiras e motores estavam concentrados no centro do navio, criando um centro de gravidade que, uma vez desequilibrado pela inundação da proa, gerou forças titânicas de tensão no casco. Eventualmente, essas forças excederam a resistência estrutural do aço já fragilizado pelo frio, e o navio literalmente se partiu ao meio antes de afundar. Mas talvez a decisão mais criminosa tenha sido a redução dos botes salva-vidas. O regulamento marítimo britânico da época era absurdamente desatualizado, baseava a quantidade de botes necessários na tonelagem do navio, não no número de passageiros. Por lei, o Titanic precisava de apenas 16 botes. A White Star Line instalou 20, excedendo o requisito legal e ganhando o direito de se vangloriar da segurança extra. Mas isso acomodava apenas 1.178 pessoas,
52% da capacidade total de 2.224 passageiros e tripulantes a bordo naquela viagem inaugural. O espaço físico existia para 64 botes, acomodando todos, mas foram deliberadamente removidos porque, segundo um executivo da empresa, muitos botes salva-vidas no convés fariam os passageiros questionarem a segurança do navio inafundável. Capítulo 5. A colisão e o desastre. Domingo, 14 de abril de 1912, 23h40, horário do navio. O mar estava excepcionalmente calmo, descrito pelos sobreviventes como liso como vidro, sem uma única onda quebrando que pudesse revelar a presença de icebergs pela espuma característica. A temperatura havia caído drasticamente durante o dia, e o Titanic navegava 22,5 nós, cerca de 41 km por hora, velocidade quase máxima, através de um campo de gelo sobre o qual o navio havia recebido 6 avisos por telégrafo sem fio durante o dia. O capitão Edward Smith, em sua última viagem antes da aposentadoria, manteve a velocidade, prática comum na época, baseada na confiança de que vigias alertas poderiam avistar perigos com antecedência suficiente. Frederick Fleet, o vigia no ninho de corvo, posto de observação no mastro, enxergou algo estranho à frente. Sem os binóculos, que haviam sido trancados em um armário e a chave estava com o oficial que foi transferido antes da partida e esqueceu de deixá-la, Fleet forçou a vista. Quando finalmente identificou o iceberg, estava a apenas 500 metros de distância. Ele bateu o sino de alarme 3 vezes e telefonou para a ponte, iceberg à frente. O primeiro oficial, William Murdoch, tinha segundos para decidir. Ordenou: todo o motor atrás. Leme todo a bombordo. Tentando desviar da montanha de gelo. Foi a decisão errada. Se tivesse mantido o curso e colidido frontalmente com o iceberg, provavelmente apenas os primeiros 3 ou 4 compartimentos teriam sido destruídos, dentro da margem de sobrevivência do navio. Mas ao tentar desviar, Murdoch expôs o lado do Titanic. Durante 10 segundos, o iceberg raspou ao longo do casco de estibordo, abrindo uma série de rasgos intermitentes e fazendo centenas de rebites estourarem como pipoca. Não foi um corte contínuo e dramático como mostrado nos filmes, mas sim múltiplas aberturas somando aproximadamente 1,2 metros quadrados de área total, do tamanho de uma porta comum. Parece pouco, mas era mais que suficiente. A água do Atlântico Norte, a menos 2 graus Celsius, começou a jorrar para dentro a uma taxa de 7 toneladas por segundo. Thomas Andrews desceu imediatamente para inspecionar. O que encontrou foi condenatório. 6 compartimentos rompidos, da proa até a sala de caldeiras número 6. Água já subia rapidamente no porão de carga e nas áreas de correspondência. As portas estanques haviam fechado automaticamente, mas isso apenas retardava o inevitável. Andrews fez os cálculos. Com 6 compartimentos inundados, o nariz do navio afundaria, a popa subiria, e quando a água alcançasse o topo das anteparas, transbordaria progressivamente até que todo o navio estivesse submerso. 1h30, talvez 2 horas, ele estimou. Eram 0h05 de 15 de abril. Capítulo 6. Novas descobertas em 2025. Durante 73 anos, o Titanic permaneceu perdido nas profundezas do Atlântico Norte, até que em 1985 o explorador Robert Ballard localizou os destroços a 3.800 metros de profundidade. Desde então, múltiplas expedições documentaram o naufrágio, mas 2025 trouxe a reconstrução mais detalhada e precisa já realizada. Em abril de 2025, a National Geographic lançou o documentário Titanic, The Digital Resurrection, apresentando uma réplica digital 1h01 completa do Titanic como ele repousa no fundo do oceano. Usando tecnologia de escaneamento laser de alta definição e fotogrametria avançada, a empresa de Deep Sea Imaging Magellan capturou mais de 700.000 imagens em ultra-alta resolução durante expedições de 200 horas de mergulho com veículos submarinos autônomos. O resultado foi uma nuvem de pontos 3D contendo 16 bilhões de pontos de dados, criando um modelo digital tão preciso que cada rebite, cada janela quebrada e cada pedaço de destroço pode ser examinado virtualmente. Essa reconstrução digital sem precedentes permitiu que pesquisadores finalmente respondessem perguntas que permaneciam em aberto há mais de um século. A análise revelou o padrão exato dos danos no casco, mostrando que não foi um corte longo e contínuo, mas sim 6 rasgos distintos totalizando apenas cerca de 12 metros quadrados, uma área surpreendentemente pequena para afundar o maior navio do mundo. A tecnologia também permitiu recriar virtualmente o processo de afundamento com precisão nunca antes possível, confirmando que o navio realmente se partiu em 2 quando estava com a popa erguida cerca de 23 graus acima da horizontal. As forças estruturais naquela configuração excederam em muito a resistência do casco já danificado e fragilizado pela água gelada.
Talvez mais importante, o escaneamento revelou evidências que exoneraram alguns oficiais que foram injustamente culpados por décadas. O primeiro oficial, William Murdoch, que se suicidou no navio segundo alguns relatos, tomou decisões rápidas em condições impossíveis. A nova análise sugere que sua tentativa de reverter os motores, anteriormente criticada porque supostamente reduziu a capacidade de manobra, na verdade teve efeito mínimo no curto tempo disponível. A verdadeira culpa estava em decisões corporativas de design e materiais tomadas anos antes, não nas ações de tripulantes enfrentando uma emergência sem precedentes. O modelo digital também está sendo usado para treinar equipes modernas de resposta a desastres marítimos, estudar padrões de corrosão subaquática e até planejar futuras missões de preservação do sítio arqueológico. Capítulo 7. Os erros humanos e as vítimas. Às 0h15, o capitão Smith ordenou que os botes salva-vidas fossem preparados e que o operador de rádio enviasse chamados de socorro. A ordem era: mulheres e crianças primeiro. Mas o treinamento de abandono do navio que deveria ter ocorrido no domingo de manhã havia sido cancelado pelo capitão. Ninguém na tripulação sabia exatamente como proceder de forma organizada. O caos começou gradualmente e depois acelerou. Nos primeiros botes, muitos assentos ficaram vazios. Passageiros de primeira classe relutavam em deixar o conforto aquecido do navio inafundável para entrar em pequenos botes de madeira balançando sobre um oceano gelado e negro. O bote número 1, com capacidade para 40 pessoas, foi baixado com apenas 12 ocupantes. O bote número 7, primeiro a ser lançado, levou apenas 28 pessoas quando poderia levar 65. Essa hesitação inicial desperdiçou tempo e assentos preciosos. Conforme o navio inclinava visivelmente e o pânico aumentava, os botes finais foram lançados superlotados, alguns com mais de 70 pessoas espremidas quando a capacidade segura era 65. Mas já era tarde demais. Dos 20 botes disponíveis, havia espaço total para 1.178 pessoas, mas apenas 712 conseguiram embarcar. Mais de 400 assentos foram desperdiçados enquanto 1.500 pessoas ficaram condenadas a bordo. A distribuição das vítimas revela uma história sombria de desigualdade social extrema. Dos 325 passageiros de primeira classe, 200 sobreviveram, 62%. Dos 285 passageiros de segunda classe, apenas 119 sobreviveram, 42%. Mas dos 706 passageiros de terceira classe, a maioria imigrantes pobres buscando nova vida na América, apenas 174 sobreviveram, 25%. Por quê? Porque os portões que separavam as classes foram mantidos trancados durante os momentos críticos iniciais, supostamente para cumprir regulamentos de imigração que exigiam controle de passageiros de terceira classe até chegarem aos Estados Unidos. Quando os portões foram finalmente abertos, as rotas de escape já estavam congestionadas ou submersas. Muitos passageiros de terceira classe, que não falavam inglês e não conheciam o layout complexo do navio, ficaram perdidos nos corredores labirínticos dos decks inferiores enquanto a água subia. Às 2h05, o último bote foi lançado, um bote dobrável que flutuou apenas parcialmente aberto quando o navio já estava com a popa erguida a 45 graus. Mais de 1.500 pessoas ainda estavam a bordo, aglomeradas na popa que continuava a subir. Às 2h18, as luzes do navio piscaram uma última vez e apagaram quando a sala de máquinas inundou completamente. 2 minutos depois, com um estrondo ensurdecedor audível a quilômetros de distância, o casco se partiu entre a terceira e quarta chaminés. A seção da proa, já completamente inundada, afundou rapidamente. A popa, momentaneamente flutuando na vertical como um arranha-céu no oceano, ficou suspensa por quase 1 minuto antes de deslizar para o fundo às 2h20. A água a menos 2 graus Celsius mataria por hipotermia em 15 minutos. Capítulo 8. O legado e as lições. O desastre do Titanic matou 1.517 pessoas. Os números variam ligeiramente dependendo da fonte, tornando-se um dos naufrágios mais mortais da história em tempos de paz. Mas as ondas de choque se espalharam muito além daquela noite gelada de abril. O mundo ficou atordoado. Como o impossível poderia acontecer? Como o triunfo da engenharia moderna, declarado inafundável, poderia repousar no fundo do oceano em sua viagem inaugural? A investigação que se seguiu expôs não apenas falhas técnicas, mas arrogância corporativa e regulamentações marítimas perigosamente obsoletas. Em 1914, apenas 2 anos após o desastre, a primeira Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar, SOLAS, foi estabelecida, criando padrões mínimos obrigatórios que permanecem à base da segurança marítima até hoje. As mudanças foram dramáticas e salvaram incontáveis vidas nas décadas seguintes.
Todo navio de passageiros passou a ser obrigado a ter botes salva-vidas suficientes para 100% das pessoas a bordo, mais botes extras. Exercícios regulares de abandono tornaram-se obrigatórios, não mais cancelados por conveniência. Vigília de rádio 24 horas por dia foi exigida. O Californian, navio que estava a apenas 16 quilômetros do Titanic, poderia ter salvado todos se seu operador de rádio não tivesse ido dormir 10 minutos antes dos pedidos de socorro começarem. A Patrulha Internacional do Gelo foi criada, com navios dedicados a rastrear e relatar icebergs nas rotas de navegação do Atlântico Norte. Desde então, nenhum navio que seguiu as rotas oficiais foi perdido por colisão com iceberg. Mudanças na construção naval também foram profundas. Cascos duplos completos tornaram-se padrão para navios de passageiros, anteparas estanques foram exigidas para ir até o deck superior, e padrões metalúrgicos para aço e rebites navais foram drasticamente elevados. E agora, 113 anos depois, o Titanic está literalmente ressurgindo. O bilionário australiano Clive Palmer está financiando a construção do Titanic II, uma réplica exata do navio original, mas equipada com toda a tecnologia de segurança moderna. Radar avançado, GPS, propulsores laterais para manobras precisas, sistema completo de detecção de icebergs, cascos duplos reforçados e botes salva-vidas suficientes para 3 vezes a capacidade de passageiros. A viagem inaugural está programada para 2027, refazendo a rota original de Southampton a Nova York. Será uma homenagem móvel, ou tentação ao destino? O Titanic nos ensinou que a natureza sempre humilha a arrogância humana, que a engenharia sem humildade é perigosa, e que a ganância corporativa mata. Mas também nos ensinou resiliência, heroísmo em face da morte certa, e a capacidade humana de aprender com erros terríveis e construir sistemas mais seguros. No fundo do Atlântico, a 3.800 metros de profundidade, os destroços do Titanic lentamente se dissolvem. Bactérias consumidoras de ferro formam rusticles, estalactites de ferrugem que gradualmente devoram o navio. Estimativas sugerem que em 30 a 50 anos, os destroços terão se desintegrado completamente. Mas as lições permanecerão para sempre. O Titanic não foi afundado apenas pelo iceberg, foi afundado pela arrogância humana, por decisões corporativas que priorizaram lucro sobre segurança, e por materiais defeituosos que nunca deveriam ter sido usados. Mas dessa tragédia nasceram leis que salvaram milhões de vidas nas décadas seguintes. E você, qual erro foi o mais grave? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal Alquimia Histórica para mais documentários históricos fascinantes. Até a próxima aventura pela história.